Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Ana Laura e hoje eu estou aqui representando o clube. E, juntamente com a Lívia, nós vamos dar uma aula de introdução à biologia sintética no tema vocabulários e conceitos. Bom, antes de começar de fato os conceitos que a gente trouxe hoje para vocês, eu queria explicar aqui duas situações que ocorrem na biologia, vocês já devem ter ouvido falar nos estudos da biologia. Uma delas é a transcrição e uma delas é a tradução. Bom, como é que acontece a transcrição? A gente tem, então, lá a nossa molécula de DNA, dupla fita, e quando a gente vai fazer com que esse DNA seja representado em uma proteína, né, que tenha de fato uma função, acontecem esses processos. Então, como que se dá a transcrição? A gente tem essa molécula que está aqui representada, onde eu estou mostrando aqui com o cursor, que é a RNA polimerase. O que seria essa RNA polimerase? Ela é uma enzima que normalmente é formada por várias cadeias polipeptídicas e qual que é a função dela? É catalisar a transcrição desse DNA. E como é que ela ocorre, então? A nossa RNA polimerase vem aqui na fita de DNA, que é aberta, então ela aqui está dupla, ela é aberta, separada. Em uma das fitas, ela começa esse processo da transcrição. A molécula de RNA que é formada, ela é formada na direção 5' para 3'. Então, por isso que a gente tem aqui a indicação da direção da transcrição. E só que essa molécula de DNA que está servindo de molde para a transcrição é lida na direção 3' para 5'. Ou seja, elas são antiparalelas. Uma é de 5' para 3', a outra é de 3' para 5'. Então, nesse primeiro processo, na transcrição, a partir da nossa molécula de DNA, a gente consegue uma molécula de RNA mensageiro. E depois disso, o que acontece, então? Essa nossa molécula de RNA mensageiro vai para a tradução, que é o processo indicado aqui ao lado. E o que isso acontece, né? A tradução é aquele momento que a gente pega a nossa molécula de RNA mensageiro e, de fato, faz com que se transforme ali numa cadeia de aminoácidos, ou seja, em uma proteína que vai ter uma função específica, vai desempenhar uma função no nosso organismo. Como que isso acontece de fato? Aqui, indicado na cor marrom, a gente tem o nosso ribossomo, que vai ser o local que vai acontecer essa tradução. Então, a molécula de RNA mensageiro, que a gente teve do processo de transcrição, o ribossomo passa sobre essa molécula e cada três bases nitrogenadas desse RNA mensageiro, a gente tem o que é chamado de códon. O que seria esse códon? Cada 3 combinações neles, a gente vai ter uma correspondência de um anticódon. E como é que isso funciona? Através das correspondências das bases nitrogenadas. Então, a gente tem ali essa trinca, esse códon, com 3 bases nitrogenadas, que no RNA transportador, que está indicado aqui, vai ter um anticódon que é correspondente com o códon do nosso RNA mensageiro. E quando acontece essa correspondência, como a gente está vendo aqui a ilustração na imagem, esse encaixe aqui embaixo, um aminoácido é adicionado à nossa cadeia polipeptídica, que vai se formando aqui. Ela começa com esse aminoácido, passa para esse, e por aí vai esse processo. Então, esses são os 2 processos iniciais que a gente queria demonstrar para vocês. Agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre os conceitos na prática mesmo. Bom, um primeiro conceito, uma primeira parte que é importante a gente trazer é o que é um promotor. Um promotor, que está representado aqui por essa representação, esse símbolo sempre é apresentado assim, é a região no DNA que inicia a transcrição do gene. Então, eu mostrei para vocês agora há pouco como se dá a transcrição. Mas como que a RNA polimerase sabe onde que ela começa a ler o nosso DNA, onde que ela vai começar essa transcrição? É nesse local chamado promotor. Então, tem ali no DNA essa região. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo de promotor que ocorre em bactérias. Eles costumam ter 2 sequências curtas, que têm aproximadamente 6 pares de base, isso nas bactérias, como eu acabei de mencionar, nos procariotos.
que tem mais ou menos 6 pares de base, que fica na posição -10 e a outra na posição -35 nucleotídeos. E aí essa sequência é reconhecida pela RNA polimerase, ela começa a partir daquele momento a transcrição. Então, ela não começa nem antes e nem depois desse promotor. E isso está indicado aqui na nossa imagem, que, por exemplo, nesse exemplo a gente quer transcrever esse gene 1, 2 e 3. Então, o promotor vai estar antes deles, vai preceder os genes, e vai ser o local de ligação dessa RNA polimerase. Bom, gente, um outro conceito é o RBS. O que seria esse RBS? É o local de ligação do ribossomo. E qual que é a definição? É uma sequência de nucleotídeos, ali do nosso RNA mensageiro, que recruta o ribossomo para o início do processo de tradução. Como eu expliquei anteriormente, a tradução acontece ali no ribossomo, mas como que ele sabe onde ele começa essa tradução, como que ele faz? É por causa dessa sequência chamada RBS. Ela se liga ali no local, aliás, o ribossomo vai lá e se liga no local específico da sequência de RNA mensageiro e começa a tradução. E esse local é o RBS. Aqui a gente trouxe duas imagens para ilustrar como é um ribossomo. Nos eucariotos, esse ribossomo é composto por duas subunidades, a 60S e a 40S. E nos procariotos, por também duas subunidades, mas a 50S e a 30S. Aqui nos procariotos, por exemplo, o RBS fica contido nessa sequência aqui, 16S RNA. Então, o ribossomo identifica essa sequência e se liga aqui. Então, nada mais é do que o local de ligação do ribossomo. Bom, então o CDS é uma abreviação para Coding Sequence, que significa sequência codificante. Ou seja, é a sequência de DNA ou do seu RNA correspondente codifica proteínas. Na biologia sintética, quando nós falamos de CDS, a gente está se referindo a sequências que vão codificar nossas proteínas de interesse. CDS é simbolizado por esse símbolo aqui. E, bom, vale lembrar que, principalmente nos eucariotos, o genoma apresenta regiões codificantes, que são os exons, e regiões não codificantes, que são os introns, envolvidos, por exemplo, na regulação da expressão gênica. Isso pode ser mostrado nesse esquema ao lado, em que a gente observa regiões codificantes e regiões não codificantes numa determinada região do DNA. Abaixo a mesma coisa, sequências representando exons e introns. Reparem que os CDS são apenas as regiões codificantes, ou seja, os exons. Bom, agora a respeito dos fatores que interferem no processo de transcrição, a indução é um estímulo à transcrição gênica, que a gente tem um aumento da taxa de transcrição. Já a repressão é a inibição da transcrição gênica, que a transcrição é impedida. Ambos os processos, tanto indução quanto repressão, sofrem influência de fatores internos, como proteínas, fatores externos, como luz ou temperatura. Pode sofrer apenas de um desses fatores ou influência desses dois fatores. Na biologia sintética, nós também temos o oscilador. Os osciladores são circuitos genéticos que agem permitindo que a taxa da síntese de proteína seja ativada ou diminuída periodicamente. Eu acredito que essa foto vai ajudar na compreensão do que é um oscilador. Nesse caso, nós temos circuitos gênicos de 3, 4 e 5 genes e seus respectivos gráficos. Observem que esses gráficos são proteína por tempo. Observem que a gente tem uma variação nos níveis de proteínas conforme o tempo em cada um desses gráficos. Bom, já o terminador é uma sequência de DNA que vai determinar a dissociação da nossa RNA polimerase da fita molde, indicando o fim da transcrição. No processo de transcrição, como a Ana explicou no início, o RNA é transcrito pela ação da RNA polimerase, baseando-se na fita molde de DNA. O processo se inicia na região promotora e vai terminar na região terminadora, que você vai ter a dissociação da RNA polimerase e a liberação do nosso RNA recém-sintetizado da nossa maquinaria de transcrição. E o nosso vetor é a molécula de DNA que vai ser utilizada para a inserção dos nossos genes de interesse e os demais mecanismos necessários. Como exemplo de vetores, nós temos o plasmídio, que é um DNA circular bacteriano, DNA viral e os cromossomos artificiais, como o IAC e BAC. O IAC é um cromossomo artificial de levedura, que é um eucarioto, e o BAC é um cromossomo artificial de bactéria, um procarioto.
Bom, gente, todas essas partes que nós apresentamos para vocês podem ser definidas aqui como BioBrick, ou seja, são sequências de DNA com funções bem definidas, que são utilizadas na construção dos circuitos gênicos. Por exemplo, o promotor, o RBS, o terminador e os outros que já mostramos. Aqui elas são representadas como Lego, para vocês terem uma ideia, porque no Lego a gente vai encaixando as pecinhas, montando, assim como na construção do nosso circuito gênico. E aqui ao lado a gente trouxe uma imagem de um circuito já um pouco mais complexo, a gente consegue ver pelo colorido que são várias peças, umas seguidas da outra, aqui a gente consegue ver a identificação do promotor, e é assim que num circuito de verdade as coisas se conectam. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de um conceito, que é a questão do chassi. Normalmente, a palavra chassi, você provavelmente já deve ter ouvido no contexto de um carro, que é muito comum ouvir o chassi do carro. É uma estrutura de suporte que vai abrigar toda uma estrutura que vamos aplicar, seja num circuito, seja num carro, e nesse caso da biologia sintética, no circuito genético. Então, ele é nada mais do que o organismo escolhido para abrigar aquele nosso circuito. Ele vai servir como um suporte, como uma casa, como queiram, para os componentes genéticos. Ele vai ali fornecer recursos para realizar o que o nosso circuito vai se propor a fazer. Bom, e para isso a gente precisa de entender o que também é um conceito do que é um genoma mínimo. Então, o genoma mínimo é o menor conjunto dos genes que vai permitir o funcionamento de organismo em um determinado ambiente. Ou seja, é um organismo muito simples, com menor quantidade possível de componentes, só que vai permitir que aquele organismo funcione, não vai ser um organismo inativo. E ele foi descoberto, aliás, foi criado, não foi descoberto em 2010, por um instituto nos Estados Unidos, Instituto Craig Venter, e eles criaram uma cepa dessa bactéria que a gente trouxe uma imagem aqui para vocês, que é a Mycoplasma mycoides, e ela tinha somente 473 genes, então vocês conseguem perceber que é uma coisa realmente muito pequena. E como que eles de fato fizeram isso? Eles mesclaram duas técnicas, que é o transplante de um genoma natural entre os micro-organismos e a replicação de um genoma de bactéria de uma forma sintética. Aí já entra a nossa parte da biologia sintética. Eles fizeram esses cromossomos com substâncias químicas a partir de informações computacionais. E a partir da união dessas duas técnicas foi criado esse genoma mínimo. Tá, e qual que é o nosso chassi mais utilizado? Não surpreende que seja a E. coli. A E. coli é um micro-organismo muito citado nos estudos biológicos, e aqui na biologia sintética não é diferente. É o nosso chassi mais utilizado. Por quê? É um organismo que ele é simples, ele tem uma rápida reprodução, a gente tem todo o genoma dele sequenciado e em bancos de dados, como a Lívia vai mencionar mais para frente sobre bancos de dados. Ele é fácil de manipular também, ele tem muita informação conhecida, também é fácil de realizar transformações e fácil de armazenar. Não é um organismo que a gente tem condições muito difíceis e caras de armazenamento. Mas, lógico, existem vários outros chassis. Basicamente, tudo pode ser um chassi para você, depende de qual o objetivo do seu projeto, de como ele vai funcionar. E, em segundo lugar, a gente fica com a Saccharomyces cerevisiae. Ela é o segundo chassi mais utilizado, também colocamos a imagem aqui para vocês verem. Mas aí vocês se perguntam, tá, mas como que eu escolho o chassi ideal? Sempre eu vou pegar E. coli, sempre vou pegar a Saccharomyces? Não, você tem que considerar vários fatores. Primeiro, de armazenamento. O seu projeto vai exigir que tenha muito daquele micro-organismo, que tenha pouco. Seu chassi é grande, é pequeno. Ele é patogênico? Ele não é patogênico? Porque também entram questões bioéticas. Por exemplo, você vai resolver um problema, mas ele é um organismo patogenético que vai desencadear vários outros problemas. Ele é estável também? Você consegue fazer com que ele se reproduza muito, que esse projeto se aplique em grande escala. O crescimento dele também exige muitos recursos. Como ele vai ser aplicado. E, claro, também tem um conhecimento prévio desse organismo,
porque você precisa saber manipulá-lo, saber como que ele vai se portar ali no ambiente de estudo, onde você vai introduzi-lo, para você ter um controle sobre o seu experimento. E alguns exemplos de chassi são fungos, leveduras, bactérias, células animais, algas, e aqui nas imagens a gente trouxe, como eu mencionei, os dois mais utilizados, a E. coli e a Saccharomyces, e a imagem de umas células humanas para vocês verem que também podem ser utilizados como chassis. Bom, agora sobre bancos de dados, nós vamos trabalhar com dados biológicos, que são dados coletados a partir de fontes biológicas. Esses dados eles são armazenados e agrupados em bancos de dados. Os bancos de dados são organizados de forma que eles possam ser acessados, gerenciados e atualizados de maneira fácil. Aqui a gente tem 3 exemplos de bancos de dados, o Uniprot, o MBL e o DDBJ. E, bom, o Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia, o NCBI, conta com muitos bancos de dados. Esse aqui é a carinha do NCBI. Ele trouxe 2 exemplos de bancos de dados, como, por exemplo, o GenBank, que é a coleção de todas as sequências de DNA publicamente disponíveis, e o ClinVar, que é um banco de informações sobre variação genômica, ou seja, mutações, e a sua relação com a saúde humana. Bom, o IGEN tem seu próprio banco de dados. Entrando no site do IGEN e clicando em Parts Registry, nós temos acesso a esses bancos de dados. Nesse caso, por exemplo, eu fiz uma busca por promotores. Ele me apresenta um catálogo de promotores dividido em diversas categorias. Eu escolhi, por exemplo, promotores sensíveis a metais. Vejam que ele apresenta todos os promotores sensíveis a metais, com seus respectivos nomes, descrição, sequência de promotor e outras informações úteis. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho do conceito de portas lógicas. Mas antes de a gente compreender o conceito de portas lógicas, a gente precisa entender a lógica booleana, que é o que vai nos guiar nesse processo. Nós utilizamos normalmente o sistema decimal, certo? Que vai dos dígitos de 0 a 9, porque normalmente a gente utiliza esse sistema decimal, por conta da facilidade de a gente contar isso nos dedos das mãos. Mas num sistema, por exemplo, computacional, eles não usam isso decimal, eles usam a lógica booleana. O que é isso? Ele desenvolveu um sistema, o George Boole, em 1850, que se baseia em 2 algoritmos apenas, que é o 0 e 1. E normalmente uma máquina, um processador, trabalham com esse sistema binário, porque é uma forma do computador processar essas informações mais rápida e que se adequou muito bem, ao invés de, por exemplo, usar o nosso sistema decimal. Como a gente trouxe aqui na imagem para vocês, nesse sistema de 0 e 1, nessa lógica booleana, o 0 representa as coisas, digamos, negativas, as coisas relacionadas à palavra não. Por exemplo, falso, desligado, baixo, não. E no nível lógico 1, a gente tem o oposto. Alto, sim, verdadeiro. E essa é a implementação no nível geral da lógica booleana. Mas e o que são essas portas lógicas na real, que eu falei que a gente trabalha com elas na lógica booleana? Elas são os dispositivos que operam e trabalham com um ou mais sinais lógicos de entrada e produzem somente uma saída. E essas portas lógicas, dependendo de qual porta lógica você aplicar, vai apresentar uma saída. E a gente as utiliza, por exemplo, em implementações físicas da álgebra de Boole, em circuitos eletrônicos ou em sistemas gênicos. Agora eu vou falar um pouquinho dessas portas lógicas para vocês compreenderem. Eu trouxe aqui as 5 principais portas lógicas, AND, OR, NOR, NOT and NAND. Como que funcionam essas portas lógicas? Vocês percebem aqui, nessas 3 primeiras e na última, a gente tem 2 sinais de entrada, A e B, e um sinal de saída que é Y. Uma porta AND, quando a gente traduz para o português, significa E. Então, para você ter um sinal positivo lá na saída, você precisa ter sinais positivos em ambas as entradas. Então, na sua entrada A, você precisa que o sinal seja positivo, ou seja, que ele seja 1, e na entrada B ele também seja 1, para que a saída seja 1. Qualquer coisa diferente disso não vai resultar em uma saída 1, porque você precisa ter a entrada A equivalente a 1 e a entrada B equivalente a 1. Ambas precisam ser 1 para a saída ser 1. Já na porta OR, quando a gente traduz para o português, significa ou. Quer dizer que você não precisa ter as 2 entradas. Você pode ter uma ou outra, sendo 1 que a saída vai ser 1.
Vou pular a porta NOR para vocês compreenderem melhor. Na porta NOT, ela é simplesmente uma porta inversora, ou seja, se na entrada a gente colocar o número 1 aqui no a saída vai ser o número 0. Ela simplesmente vai inverter. É a mesma coisa, se a gente colocar o número 0 de entrada, na saída a gente vai ter 1. Já a porta NAND e a porta NOR são nada mais do que a inversão da AND e OR. A NAND, a gente inverte o que a AND nos traz, e a NOR, a gente inverte o que a OR nos traz. Como assim? Lembra que eu acabei de explicar que na porta AND, que significa e, você precisa ter as duas entradas iguais a 1 para a saída ser 1? Na porta NAND, se a gente tiver as duas entradas iguais a 1, a saída vai ser 0. Por quê? Ela é a união da porta AND com a porta NOR. Então, a saída seria 1 se fosse só AND, mas como tem esse NOT no fim, que é representado por esse círculo, a saída acaba sendo 0. Para explicar isso melhor, a gente tem as tabelas verdade, que trazem exatamente quais vão ser as saídas, dependendo de todas as entradas. Então, é mais simples na NOT. Se a gente tiver uma entrada equivalente a 0, a saída é 1. Se a gente tiver uma entrada equivalente a 1, a saída é 0. E assim por diante. Aqui vocês podem analisar as tabelas uma por uma para esse conceito ir ficando um pouco mais claro, já que ele é muito prático mesmo, a gente precisa fazer aí no papel separado para entender um pouco melhor. E eu trouxe também alguns exemplos para explicar isso para vocês. Esse primeiro exemplo pode ser aplicado em um motor de carro, pode ser um motor, qualquer motor aqui, é um motor em geral, em que a gente tem 3 sensores monitorando o funcionamento desse motor, e caso alguma coisa esteja errada nesse funcionamento, uma luz de advertência é acesa. Como que isso acontece? A luz de advertência, vocês veem que ela é monitorada aqui pela porta AND. Como eu sei disso? Pelo desenho da porta. Então, para a luz de advertência ser acesa, ou seja, ter a saída igual a 1, ela precisa ter tanto essa entrada igual a 1, quanto esta entrada igual a 1. Para essa entrada ser igual a 1, quer dizer que o sensor tem que monitorar uma elevação da temperatura. Então, temperatura está errada, está muito elevada, já tem a entrada 1 aqui na porta. E como que a gente tem a segunda entrada 1 aqui? Aí a gente já começa a ter uma integração de várias portas lógicas. Vamos analisar primeiro aqui o sensor de pressão. Se identificar uma alteração na pressão do motor, vocês percebem que essa é uma porta OR, certo? Então, se tiver uma entrada 1, ela já vai ter uma saída 1, que essa saída 1 automaticamente vai vir aqui. Então, essa porta vai ficar 1, 1, saída 1, a luz de advertência acende. Então, identificamos aqui. Agora, no sensor de rotação. O certo é que o motor rode, certo? Que ele funcione, que ele tenha rotações. Se for identificado que não está tendo rotação, nessa porta aqui vai entrar o 0. Como ela é uma porta NOT, ou seja, ela inverte, a saída vai ser 1. E vai entrar aqui na porta OR 1. E como é uma porta OR, apenas uma das entradas sendo 1, a saída também já é 1, indicando que a luz de advertência acende. Ou seja, quando que essa luz de advertência vai acender? Quando a temperatura estiver inadequada, e ou a pressão estiver inadequada, ou não houver rotações. Então, precisa atuar essas duas coisas em conjunto. Já no exemplo aqui ao lado, é um pouco mais aplicado à biologia sintética, o que a gente tem? Também é uma porta AND, aqui não é uma integração de várias portas, a gente tem só a porta AND, com 2 entradas, uma aqui e uma aqui. E como é que essa porta funciona? Qual que é o intuito dela? O intuito dela é acender esse sinal de GFP, que é a proteína verde fluorescente. E para essa GFP acender, ela precisa de um promotor, que é esse promotor T7, polimerase T7. Então, alguma coisa vai ter que acontecer para a gente ter esse promotor, essa polimerase T7. E como é que isso acontece? Quando a gente está na presença de arabinose, que é essa segunda entrada, o nosso promotor é ativo e começa a transcrição da polimerase T7, como vocês veem aqui na imagem. Mas reparem que quando ela é transcrita,
ela é transcrita com essas duas bolinhas em cima. O que seriam essas duas bolinhas? São chamadas de stop codons on bar. Então, elas impedem que, de fato, a transcrição dessa polimerase T7 seja efetivada, porque tem dois stop codons, ou seja, que impedem essa transcrição. E como é que a gente vai fazer para não ter esses stop codons, ou seja, para a polimerase T7 ser de fato produzida? Na presença desse segundo composto, que é o salicilato, como é demonstrado aqui em cima, ele transcreve o SUPD, que é uma coisa que vai inibir esses dois stop codons, como é mostrado aqui na imagem. E aí, de fato, a nossa polimerase T7 é completamente transcrita e tem a entrada para o sinal de proteína fluorescente. Ou seja, na presença de arabinose e do outro composto, que é o salicilato, de fato, o nosso sinal de proteína verde é transmitido, é efetivado. Bom, e como que a gente faz a construção de um circuito, né? A gente tem dois métodos para conseguir construir esses circuitos. Um deles é o método de bottom-up e o outro é o método de top-down. Aqui a gente trouxe uma imagem que já une esses dois métodos e começando explicando pelo método de top-down, o que é? A gente pega um organismo que ele é mais complexo, ou seja, ele tem vários componentes, e a gente começa a destrinchar esse organismo, a gente começa a fragmentá-lo para conseguir os seus componentes separados. Aí a gente consegue uma melhor compreensão e uso dessas partes, como é mostrado aqui. A gente tem aqui, então, um organismo mais complexo, que é fragmentado nesse outro organismo. Já o método bottom-up é o contrário. A gente pega várias peças separadas, vários elementos básicos separados, e começa a associá-los, a uni-los para formar um organismo mais complexo para a função que você deseja aplicar no seu circuito gênico. Bom, e por fim, eu vou apresentar os 4 pilares da biologia sintética, que são conceitos um tanto quanto abstratos. Bom, primeiramente, a composabilidade é o conhecimento da interação entre diferentes partes e seus comportamentos esperados. Ou seja, seria a gente conhecer e analisar as interações entre todos os componentes do nosso sistema, do nosso circuito, e observar as respostas obtidas por essas interações. Já a modularidade, ela diz respeito à função intrínseca do componente, independentemente da maneira de como foi organizado o sistema. A gente pode dizer que é a função dele sozinho. Já a padronização é um conceito relativo à capacidade da biologia sintética de padronizar moléculas de DNA de acordo com as suas funções. Por exemplo, o que a Ana explicou de BioBricks, que são sequências de DNA de funções bem definidas e caracterizadas. E, por fim, a abstração seria a gente enxergar sistemas biológicos de forma mais simples, tendo como base outras áreas do conhecimento, não necessariamente áreas de conhecimento dentro da biologia. É isso, gente. Obrigada. Espero que tenham gostado e acompanhe a gente nas nossas redes sociais.